Então, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou numa correria e essa correria se deve por conta da mudança de casa ainda, e isso tem afetado um pouco aquele meu planejamento de gravação de vídeos. Então, eu tomei uma decisão que foi a de pegar os vídeos lá do Talktel, o link está aqui na descrição para vocês conhecerem, e que foram publicados lá ano passado, e usar esses vídeos como, abre aspas, step. Quando eu não consigo gravar um vídeo, ele entra para me ajudar aí a cumprir a minha agenda, tá bom? Então curta aí mais um vídeo direto do Talktel para o Café com Alecrim. Um grande abraço. Olá, eu espero que esteja tudo bem com você e hoje nós vamos falar de teologia, vamos falar de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Eu vou ler na nova versão transformadora e, como sempre, vou projetar aí na tela para que você possa acompanhar a leitura comigo. Vamos lá? Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Eu não vou falar nesse episódio de hoje sobre nenhum termo específico deste versículo, mas vou dar um panorama aí, uma pincelada sobre o livro de Hebreus e sobre este trecho de Hebreus 11. Vamos lá então. A carta aos Hebreus é uma carta bastante interessante. Vivemos um tempo onde muitos cristãos têm procurado reafirmar suas certezas e a carta aos Hebreus é um convite à incerteza. Nós não sabemos quem é o autor desta carta, né? Alguns comentaristas vão dizer que se trata de um sermão, outros vão dizer que de fato é uma carta, mas o que se sabe é que esse texto foi escrito para uma comunidade cuja fé se encontrava um tanto quanto atacada e abalada. Como o próprio nome da carta já diz, é uma carta aos Hebreus, e esta carta visa reforçar no coração dos hebreus o senhorio de Jesus e o cumprimento em Jesus das profecias e a nova aliança que é firmada nele. Então, ao ler o texto de Hebreus, nós precisamos ter isto em mente. É um texto escrito para reafirmar o senhorio de Jesus e destacar a nova aliança. Por isso, há tanta referência na carta aos Hebreus a elementos do Antigo Testamento e da tradição judaica. Se eu pudesse resumir a carta aos Hebreus numa frase, eu diria para vocês o seguinte: a carta aos Hebreus é um incentivo à perseverança na fé. E é sobre isso que nós vamos passar a falar agora. Antes de falar da fé propriamente dita e desses aspectos, nesse texto de Hebreus 11, eu queria destacar aqui um aspecto interessante. Os autores do Novo Testamento, eles faziam uso das ferramentas que eles tinham em mãos para interpretar o Antigo Testamento. E eles faziam uso de algumas ferramentas que o judaísmo usava para interpretar as Escrituras naquele tempo. Então nós temos algumas ferramentas interessantes que os autores usam. Por exemplo, a conclusão do menor para o maior. Então, Melquisedeque era um sacerdote, mas Jesus é o sacerdote acima dos sacerdotes, é o suplo sacerdote. Ele é da linhagem de Melquisedeque, mas Melquisedeque é menor, Jesus é maior. É uma forma de interpretação. Uma conclusão por analogia. Então, assim como o criminoso sai para sofrer fora, né, do arraial, Jesus também, mesmo não sendo criminoso, sofreu fora do arraial. Então, essa analogia, isso é muito utilizado pelos autores do Novo Testamento. Outro recurso interessante é a interpretação baseada no significado literal dos nomes. Aqui eu não consegui pensar nenhum exemplo propriamente dito, mas ele acontece aí eventualmente no Novo Testamento. Não me ocorre nenhum agora, eu não coloquei no roteiro também, então fica assim, pessoal. E por fim, um recurso bastante interessante que os autores do Novo Testamento utilizam é o embelezamento da história de Israel. E nós vemos isso muito bem em Hebreus 11. Hebreus 11 é conhecido como o capítulo da fé. Os principais comentaristas deste texto vão dizer que de Hebreus 11, 1 até 12, mais ou menos ali no final do capítulo 12 até o versículo 13 talvez, nós tenhamos ali um bloco narrativo único
pelo autor de Hebreus. Ali há uma ideia central em torno daquilo tudo, que é apontar para o passado, olhar para a realidade de Cristo e mostrar o presente na vida dos hebreus. E neste capítulo 11 especificamente, o autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele relata ali a respeito dos chamados heróis da fé. Começa pelos patriarcas e vem então narrando exemplos de fé e de pessoas que agiram por meio da fé e que viveram por meio da fé. Há ali toda uma, não só um embelezamento no sentido de ser algo plástico ou inventado, mas um embelezamento no sentido de valorização dessas personagens, dessas pessoas na história do povo de Deus. Para compreender um pouco esta relação da fé conosco e nos auxiliar na interpretação deste texto, eu quero recorrer ao Catecismo de Heidelberg. Preste atenção, eu vou projetar aí para você acompanhar comigo a pergunta 21, a resposta da pergunta 21 do Catecismo de Heidelberg diz o seguinte: a verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo o que Deus revelou em sua palavra. Isso nos faz compreender um pouco quando o autor aos Hebreus nos diz lá no versículo 3 do capítulo 11 que pela fé nós entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra, como ação criadora de tudo o que há, ela nos parece um tanto quanto distante. Embora quando nós falamos, nós criamos situações ou podemos criar sentimentos nas pessoas, mas criar coisas concretas, né, como este quadro, esta parede, ou uma árvore, uma vida por meio da palavra, nos parece algo um tanto quanto distante. E somente, de fato, pela fé, nós podemos crer que Deus, pela sua palavra, formou tudo o que há. Não vamos entrar aqui nos pormenores das discussões criacionistas, evolucionistas, talvez isso fique para um outro momento, tá bom? Mas a gente precisa compreender que, de fato, é somente pela fé que nós conseguimos entender a ação de Deus na vida. Nós não podemos excluir o elemento fé da interpretação bíblica. A fé é uma das partes importantes para nós compreendermos o texto bíblico. Fritz Laubach, em seu comentário Esperança sobre esse texto, ele nos diz que a fé não é algo apenas que tem efeito interior, algo apenas no que diz respeito à nossa particularidade na relação com Deus, mas a fé nos faz compreender ou aceitar aquilo que nós não conseguimos explicar, aquilo que nós não conseguimos racionalmente assimilar. E esta compreensão que o autor do comentário Esperança faz é uma compreensão bastante interessante. Há, de fato, questionamentos na nossa vida cristã que nós não temos respostas. E é bom que assim seja, porque permanece em nós um senso de nós não sabermos tudo. O senso do mistério se faz necessário para que nós possamos compreender, ou melhor, aceitar que é Deus quem tudo faz e tudo conduz, que de fato a minha existência, a sua existência está na mão dele. Então, quando nós lemos Hebreus 11 e 12, mais do que ler o texto pensando na grandiosidade dos feitos daqueles homens e mulheres que estão ali exemplificados, nós precisamos pensar na grandiosidade que é se viver pela fé, porque este é o desafio. E o desafio está lá em Hebreus 12. Nós vamos deixar para trás esta nuvem de testemunha e nós vamos olhar para frente, para o alvo, para Jesus Cristo, aquele que é o autor, o consumador da nossa fé. E assim nós vivemos pela fé, a fé que Deus nos dá. Eu espero que este breve arrazoado sobre Hebreus e sobre fé, isso é atrás do púlpito um pouco diferente, tenha contribuído para que você entenda melhor o texto de Hebreus 11 e possa desenvolver aí seu estudo no livro de Hebreus. Tá bom? Um grande abraço para você, a gente se vê por aí falando em teologia.